Seja muito bem-vindo a mais um podcast Mosh. O tema de hoje é sintomas de pressão alta. Na maioria das vezes, quem sofre com essa doença nem percebe, o que dificulta a procura pelo tratamento adequado. Porém, há casos em que a pressão sobe demais, sobrecarregando o sistema cardiovascular e levando a sintomas como dor na nuca e zumbido no ouvido. Se for o seu caso, procure ajuda médica rapidamente para evitar complicações como um infarto ou um acidente vascular cerebral. Começo este podcast falando sobre a doença pressão alta. Na maioria dos casos é uma doença silenciosa, apresentando sintomas evidentes apenas em casos graves. Dados do Ministério da Saúde mostram que a patologia é comum, afetando mais de 24% da população brasileira. Isso representa 338 brasileiros que morrem todos os dias das complicações que a doença pressão alta ocasiona. Ter pressão alta significa forçar mais a parte interna das artérias para que o sangue circule por todo o organismo. Temos sempre dois valores para a pressão arterial, a sistólica decorrente da contração do músculo cardíaco, e a diastólica, representando o relaxamento do músculo para receber novo volume de sangue para ser bombeado. Quando as paredes das artérias sofrem enrijecimento ou estreitamento na passagem para o sangue, é preciso exercer maior pressão para que o líquido circule. Nessas ocasiões, os valores de pressão podem chegar a ultrapassar 140 por 90 mm de mercúrio ou 14 por 9, sinalizando que a pressão está alta. Falo agora dos principais sintomas de pressão alta. Além de serem raros, a maioria dos sintomas de pressão alta são comuns a diversas outras condições, o que faz muita gente ignorar esses sinais. Dor no peito. Ocorre pelo trabalho excessivo do músculo cardíaco para bombear o sangue em alta pressão. Ocorre um endurecimento do músculo, impedindo que o próprio sangue circule nele para nutri-lo. O extremo da dor no peito é sentir a angina ou o infarto propriamente dito. Para diferenciar o sintoma de pressão alta ou infarto, é bom prestar atenção em sua intensidade, duração e se aparecem mais sinais simultaneamente. Em resumo, o desconforto é preocupante quando é parecido com uma opressão, aperto ou peso. Também tem duração de mais de 10 minutos e não melhora com a movimentação ou uso de analgésicos. Palidez, suor frio e sensação de desmaio costumam acompanhar a dor no peito ligada a problemas de pressão e circulação. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Outro sintoma é a dor na nuca. Um tipo de dor ou pressão podem ser sentidas na nuca, de forma localizada. Esse é um dos sintomas mais sugestivos para a hipertensão, já que poucas condições causam incômodo nessa área da cabeça. Para o sintoma de dor de cabeça, ocorre confusão com problemas leves e passageiros, como uma noite mal dormida ou fome. Mas a dor de cabeça constante também pode indicar que a pressão sanguínea está se mantendo elevada por tempo demais. A tontura e perda de equilíbrio podem surgir como consequência da falta de oxigenação em órgãos como o cérebro. No zumbido no ouvido, ocorre um bloqueio para a circulação do sangue no ouvido interno, isso pode desencadear o zumbido. A sensação de fraqueza ocorre pela maior exigência e esforço por parte do coração para bombear o sangue contra pressões que não está acostumado. Quem sente palpitações, também chamadas de arritmias ou coração acelerado, podem sinalizar esforço do músculo cardíaco. A visão fica embaçada ou duplicada. A falta de foco visual é outro indicativo da pressão alta, em especial se vier acompanhada por mais sintomas. Apresentar sangramento nasal recorrente. Os vasos sanguíneos dentro do nariz são pequenos, delicados e fáceis de se romper. Uma pressão elevada dentro desses vasos leva à ruptura, resultando em sangramento nasal. O enjoo ou náuseas podem acompanhar a tontura e dores de cabeça em quadros de hipertensão descontrolada. Pontos de sangue nos olhos também podem ser motivados pela pressão aumentada, que afeta vasos sanguíneos dos olhos. Agora acho importante diferenciar os sintomas de pressão alta e pressão baixa. Ambas as condições podem ser silenciosas. Quando apresentam sintomas, pressão alta e pressão baixa também podem ser confundidas. Tontura e fraqueza são sintomas compartilhados pelos dois problemas de saúde. A dica para diferenciar é observar o quadro geral do paciente,
prestando atenção em seu histórico. Em algum momento já medimos a pressão e sabemos o valor que apareceu no aparelho. É o típico papo entre as pessoas de dizer que tenho tendência à pressão alta. Já outros falam que já tiveram pressão alta numa medida que fizeram. Dessa forma, dá para eliminar aqueles que sejam incomuns para a pressão baixa ou pressão alta. Como comparação, vou citar alterações na visão, que se manifestam de modo diferente para quem está com a pressão acima ou abaixo dos valores normais. Na hipertensão, a visão pode ficar duplicada ou embaçada, enquanto na pressão baixa, ela fica turva. Quanto ao cansaço, costuma se manifestar como uma sonolência para quem está sofrendo de hipotensão, aparecendo junto à sensação de boca seca. No entanto, ressalto que o único jeito de tirar a dúvida é medir a pressão com o dispositivo apropriado, de preferência, numa unidade de saúde. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Mosh para ser atendido no conforto da sua casa. Falo agora sobre o que causa a pressão alta. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos têm influência da hereditariedade. Porém, o estilo de vida também interfere no aparecimento da hipertensão. Listo na sequência os fatores de risco para a doença. Hereditariedade. Se os seus pais são hipertensos, você tem mais chances de sofrer com a doença. Etnia. Estudos revelam que negros são mais acometidos pela hipertensão. Idade. Idosos são mais propensos a ter pressão alta. Ser fumante e ingerir álcool em excesso. O cigarro e as bebidas alcoólicas possuem substâncias tóxicas que afetam o aparelho cardiovascular. Ter uma dieta rica em sal. O sal favorece a retenção de líquidos, dificultando a circulação sanguínea. Altos níveis de colesterol colaboram para a formação de placas de gordura que entopem as artérias. Obesidade costuma ser combinada a uma dieta rica em gordura e alimentos industrializados, além do sedentarismo. Estresse. Episódios de estresse liberam adrenalina e elevam a pressão por alguns momentos. Ouça agora sobre os grupos de risco para os sintomas de pressão alta. Existem alguns grupos que, além da predisposição à doença, estão mais sujeitos a consequências graves quando apresentam sintomas de pressão alta. Como exemplo cito a gravidez. Ter pressão alta na gravidez é motivo de preocupação, pois existe o risco de complicações e até de morte para mãe e bebê. Isso porque a hipertensão pode acelerar o desenvolvimento da placenta, reduzindo os nutrientes enviados ao feto e ameaçando seu amadurecimento. Também eleva o perigo de que a gestante sofra com pré-eclâmpsia no último trimestre da gravidez. A condição provoca inchaço de pernas e pés, dores frequentes na nuca, espuma na urina, dores de estômago e problemas na visão. Se não for devidamente tratada, pode evoluir para convulsões, como a eclâmpsia. Com alto risco de vida para mãe e bebê, especialmente na hora do parto. Outro grupo são os idosos. Cerca de metade dos brasileiros com 65 anos ou mais sofrem de hipertensão. Uma das causas mais prováveis é a aterosclerose, processo de enrijecimento dos vasos sanguíneos que afeta sua elasticidade. Como resultado, o sangue tem maior dificuldade de circulação, exigindo mais pressão para alcançar as extremidades do organismo. Além disso, pequenos ferimentos nas paredes das artérias tendem a se formar com o passar dos anos, junto ao acúmulo de placas de gordura. Tudo isso contribui para diminuir a passagem do sangue e aumentar a pressão. É natural que os idosos tenham valores de pressão arterial ligeiramente elevados, sendo considerados normais se estiverem abaixo de 14/9. Saiba quando a pressão alta é motivo para consulta médica. Neste momento eu acredito que você já entende a importância de monitorar a pressão para prevenir suas complicações. A partir da segunda década de vida, todos devem fazer medições da pressão uma vez ao ano. Quem tem predisposição ou fatores de risco deve fazer um acompanhamento mais frequente, ao menos uma vez a cada semestre. Apesar disso, vale frisar que sofrer variações na pressão arterial não quer dizer que alguém seja hipertenso. Até porque existem diversas situações e substâncias capazes de elevar o nível da pressão, sem que tenham qualquer relação com doenças. O exemplo mais emblemático são as atividades físicas, que aumentam os valores normais por exigirem esforço durante sua realização.
Os exercícios são essenciais para o bem-estar físico e mental, ajudando a evitar doenças cardiovasculares, o que inclui a hipertensão. Já as situações de estresse também têm o potencial de aumentar os valores de pressão. Porém, se ocorrerem de forma isolada, não são suficientes para desencadear a doença. Por fim, a cafeína presente em chás e refrigerantes e outras substâncias energéticas também influenciam nos valores de pressão arterial. A chave para saber quando procurar um médico está em considerar os fatores de risco, a predisposição e a presença de sintomas por mais de alguns minutos. Mas mesmo que não haja sintomas, procure um cardiologista caso a pressão se mantenha alta por horas ou dias. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.